começar a live de hoje fazendo vocês imaginarem algumas situações, tá? Eu vou contar para vocês e vocês vão visualizar. Quem se sentir à vontade pode colocar aí no chat a resposta das perguntas que eu vou fazer, tá? Quem não, só visualiza isso que eu vou apresentar para você. Imagina a seguinte situação, que você tem um controle remoto que muda o tempo, que você consegue pausar o tempo. Você consegue pausar e você consegue viver naquele momento que você pausou. Você, em algum momento, pensaria em pausar o tempo para descansar, para ficar na preguicinha, nesse friozinho bom? Sim ou não? Você utilizaria essa pausa para descansar? Responda aí, futuro aprovado. Segunda situação que eu gostaria que vocês visualizassem e se colocassem em como vocês se comportariam diante disso. Que é a seguinte. Você tem, é semelhante a Matrix, o filme Matrix. Você tem 2 comprimidos ou 2 botões e você precisa escolher entre eles. Apertando um botão, você ganha na Mega Sena e fica milionário. Apertando outro botão, você vai ficar também milionário, mas só que apenas daqui a 20 anos, com muito esforço e com muito trabalho. Qual dos dois você escolheria? E por último, a terceira situação que eu gostaria que vocês visualizassem é a seguinte. Você tem 2 percursos possíveis para chegar no mesmo local. O primeiro leva um tempo de 15 minutos. E o segundo leva um tempo de 25 minutos. Um esforço maior. Qual dos dois você vai escolher? Parece uma pergunta bem óbvia. Na verdade, as 3 são perguntas bem óbvias. A maioria das pessoas vai responder justamente no sentido de economizar tempo, economizar energia e também alcançar as coisas mais rapidamente. Isso, eu fiz essas perguntas e eu sei que elas são um tanto óbvias, justamente porque, para que a gente inicie a nossa live de hoje refletindo sobre nosso comportamento, como ele funciona. Nosso cérebro e nosso comportamento têm uma tendência muito forte à economia de energia. E o que é a preguiça, se não economizar energia? Nós evoluímos para isso, nós evoluímos para ter preguiça. E como é que a gente vai, então, estar diante de um contexto cultural, de alcance de objetivos, de uma mudança de uma fase de vida tão importante, que é esse momento da aprovação, que é o início da sua vida acadêmica e da sua carreira profissional? Como é que a gente vai, então, sabotar esse sistema que a gente evoluiu para a gente ser preguiçoso, para a gente economizar energia e conseguir alcançar um padrão de disciplina e de estudos eficiente para o Enem, tá? O que a gente vai fazer? E é justamente esse o propósito da nossa live de hoje. Eu vou apresentar para vocês algumas estratégias para que a gente consiga driblar essa preguiça de estudar para o Enem, tá bem? Vamos comigo. Papel e caneta na mão para anotar as estratégias para que vocês consigam implementar durante essa semana de estudos e conseguirem alcançar um bom rendimento nesses estudos que vocês estão empreendendo para aprovar no Enem. Vamos junto, ok? Então, eu trarei aqui algumas das estratégias que são utilizadas para que a gente consiga driblar a preguiça, tá bem? Eu vou trazer 3 estratégias, eu vou estar destrinchando elas em exemplos, em situações práticas. Eu peço que vocês fiquem totalmente à vontade para participar, para trazer perguntas, exemplos ou outras contribuições. A gente vai conversando durante a live e esse é o propósito dessas lives, justamente que vocês tenham um guia prático de como organizar sua rotina de estudo de tal forma que você tenha um estudo eficiente. A gente sabe muito bem que tempo de estudo é algo completamente diferente de tempo rendido de estudo. Tanto é que a gente vê, e eu já acompanhei casos de pessoas na clínica e utilizando o método Memória Nota 1000, pessoas que trabalhavam, que tinham filhos
e conseguiram aprovar em cursos muito concorridos. Nesse caso, foi o curso de medicina. Essa pessoa ela tinha um tempo muito limitado de estudo, era cerca de 2, 3 horas por dia, porque ela tinha várias demandas. Contudo, essas 2, 3 horas por dia, utilizadas de uma forma estratégica, com algumas técnicas que vão fazer com que você acelere a sua aprendizagem, ela vai render muito mais do que, às vezes, o estudo de uma pessoa que fica 6, 7 horas estudando no seu dia e rende pouco por não utilizar as estratégias adequadas, por não focar na coisa certa, tá? Dentre essas estratégias, nós temos as estratégias de memorização, que vocês vão ter acesso através do método Memória Nota 1000. Contudo, tem outras coisas também que a gente vai estar apresentando. Dentre elas, isso que eu estou trazendo hoje aqui para vocês. Então, vamos trazer essas 3 estratégias para que a gente drible de vez essa preguiça para estudar para o Enem. A primeira estratégia é: tenha um plano, tenha um caminho a seguir. Quando nós não temos um direcionamento, a gente fica muito solto e a gente fica muito provável, muito vulnerável à procrastinação, à desistência, à preguiça e as outras situações que estão ali no mesmo ambiente e que competem com os seus estudos acabam vencendo mais. Então, tenha um plano. E quando eu falo ter um plano, não é um plano impreciso, de, Roberto, meu plano é aprovar em direito. Ok, isso não é um plano, isso é um objetivo que você quer alcançar lá na frente. E é um objetivo em longo prazo, porque a gente está pensando em quem? Em janeiro do próximo ano. Eu quero que você seja, nos seus planos, o máximo específico, que você detalhe hora a hora do seu dia, que você se organize. E que nesse plano você utilize uma série de estratégias que estejam condizentes com a forma que o seu cérebro funciona, com a forma que o seu comportamento funciona. Porque não é só achar que vai dar certo, achar que querer ter a vontade vai ser suficiente, porque não é. Porque a gente sabe por vários exemplos na nossa vida que saber que precisa fazer não é suficiente para fazer. A gente precisa ter estratégias de autocontrole. E é disso que a gente está falando aqui. Para a gente driblar a preguiça de estudar para o Enem e conseguir a aprovação, a gente vai ter que utilizar estratégias de autocontrole, porque a gente evoluiu para ter preguiça, para economizar energia. E vamos combinar, né? É bom demais ficar na preguiça, nesse friozinho, assistir um filmezinho, ficar comendo. Só que isso não vai levar você à sua aprovação. A gente tem que sair dessa zona de conforto. Então, ter um plano. Eu vou traçar aqui algumas coisas que são importantes dentro de um planejamento de estudos para aprovação no Enem. Primeira coisa que deve ter nesse plano é pé no chão. Como é a sua rotina? Como é a sua vida? Você trabalha, você estuda, você está no ensino médio. Quais são as demandas que você precisa lidar? E o que é prioridade? O estudo vai precisar ser prioridade, só que tem coisas que você não pode deixar de lado. Como, por exemplo, se você for mãe, você não vai poder deixar seus filhos de lado. Eles também são prioridade na sua vida. Então, você vai ter que alinhar a sua rotina de tal forma que eles estejam na sua vida, mas que em outros momentos você consiga otimizar seu tempo de tal forma que você consiga estudar. Eu sempre recomendo para os meus alunos e para os meus pacientes que a gente faça um planejamento, uma rotina que discrimine a semana toda. Toda semana, hora a hora, o que você vai estar fazendo e com todas as tarefas que você precisa fazer. Um plano eficiente, ele também vai levar em consideração que a gente cansa, que o nosso cérebro, ele habitua. Nós habituamos a maioria dos tipos de estímulo, principalmente se forem estímulos contínuos e de baixa intensidade, a gente habitua e a gente passa a não dar mais a atenção que a gente dava no início a eles. No estudo, um fenômeno semelhante acontece. Então, quando você passa muito tempo estudando uma só disciplina, o seu rendimento vai ser, lá embaixo. E você baixando o rendimento, você baixa a concentração e você fica muito mais vulnerável a outras coisas, inclusive a preguiça, a ficar deitadinha na sua cama. Então, o ideal é intercalar as disciplinas. E como eu falei, a gente cansa também. Intercala as disciplinas e dá intervalos. Nesses intervalos, faz alguma coisa legal, inclusive descansa um pouquinho, depois volta. Tá? Assim você fica menos vulnerável
a situações de preguiça. No seu plano, você também tem que entender outra tendência do nosso cérebro, que é o seguinte: nós somos um todo que tende a ser coerente. Nós tendemos a ter padrões de comportamento, porque isso também é econômico para o nosso cérebro. Se nós temos padrões de comportamento, o que isso significa? Vou traduzir para vocês. Ter padrões de comportamento significa que um comportamento fortalecido em um contexto tende a surgir em outros contextos semelhantes e que não foi diretamente treinado. Não houve um treino direto, mas ele emergiu. Como, por exemplo, uma pessoa que é desorganizada com a sua casa. Haverá uma tendência que ela também seja desorganizada em outros contextos da vida dela. Uma pessoa que procrastina o acordar, usando o despertador, aquele soneca de 10 em 10 minutos. Uma pessoa que procrastina o forrar a cama assim que acorda, que procrastina apanhar uma coisa que caiu no chão, ou coisas pequenas do seu dia a dia, essa procrastinação pode emergir de forma espontânea no seu contexto de estudo, porque se tornou um padrão de funcionamento do seu cérebro procrastinar ou não ser organizada. Então, a gente tem que entender isso também, por quê? E o que isso tem a ver com a preguiça? Porque a preguiça, na verdade, a gente está pensando aí na falta de um comportamento, na falta do estudo, e nesse lugar que deveria estar o estudo está a preguiça, o sono, a série ou o celular, outras coisas que não estão levando você para a sua aprovação. Então, já que nós funcionamos como padrões, vamos alinhar nossa vida como um todo? Evita procrastinação na sua vida como um todo. Evita desorganização na sua vida como um todo. Isso também deve estar presente no seu planejamento e deve estar muito forte para você mesmo, com uma regra que você precisa ter de que você é sim um agente ativo na construção de você mesmo como um todo e também é agente ativo no processo de alcance da sua aprovação. A aprovação é um todo de organização de vida para que você consiga atingir esse objetivo, tá bem? Só mais um ponto com relação ao planejamento. Esse é um tema muito abrangente, a gente vai ver em vários outros momentos, eu mencionando aqui sobre planejamento. Inclusive, lá na frente tem uma live que eu vou especificar apenas sobre planejamento para os estudos, como fazer um planejamento eficiente. Porque uma coisa é planejar, outra coisa é executar, mas aí já é outro ponto que eu não vou adentrar nessa live, eu vou estar trazendo em outros momentos para vocês. Então, olha só mais um ponto com relação a planejamento, para que a gente fique menos vulnerável a situações de preguiça durante os estudos para o Enem. Observe o local que você estuda. Nós reagimos aos ambientes. Os ambientes são estímulos para a gente. E a gente vai despertar determinados comportamentos a depender disso. Pensando por essa ótica, estudar na cama é uma coisa que não deve ser feita. Por quê? Durante toda a nossa história de vida, a gente aprende que cama é lugar de descanso, de relaxamento. E se você estuda na cama, o que acontece? Você fica sonolento, você dorme, você começa a estudar deitado e de repente já está dormindo. Então, evita estudar na cama. Estuda num local que seja apropriado, uma mesinha. Se não dá para estudar no quarto, estude em outro local, mas não fica na cama e não fica num local que você fique confortável demais, ao ponto de poder dormir. Ok? Vamos então para a segunda coisa, a segunda estratégia vinculada a esse driblar a preguiça durante os estudos para o Enem. Observem que a gente o tempo todo aqui vai falar de planejamento, de organização, para que você tenha autocontrole de não ter esse comportamento de preguiça quando você deveria estar estudando para o Enem. E esse segundo comportamento, essa segunda estratégia é: não dê brecha para a preguiça, não dê brecha para a procrastinação. Como assim, Roberta? Eu estou falando de você observar os detalhes. Os detalhes fazem toda a diferença. E às vezes você mudar pequenas coisas tem resultados muito grandes. Eu vou dar um exemplo aqui de uma situação que aconteceu comigo. Eu treino todos os dias durante a manhã, vou para a academia, corro, e eu acordo cedo, me organizo, vou. Ok. O que eu percebi de mim em alguns dias? Eu percebi que eu acordava, aí ia me arrumar, aí eu vestia uma roupa e dizia: eita, não, acho que fica melhor essa outra.
Eita, eu acho que essa outra blusa fica melhor com essa calça. Eita, aquela... Aí ficava trocando de roupa e olhando. Nisso, eu estava procrastinando a minha ida para academia. Eu demorava mais ou menos meia hora me vestindo. E isso atrasava o meu treino, às vezes eu não conseguia fazer do jeito que eu queria. Isso me provocou desconforto, porque é uma meta na minha vida manter um padrão de atividade física. Aí o que foi que eu fiz? Eu preciso mudar alguma coisa aí. Porque o desejo, a vontade de mudar, o apenas dizer a si mesma, eita, amanhã eu não posso fazer isso, não é suficiente, porque nós reagimos às circunstâncias. E é um ambiente que vai deixar a gente vulnerável ou não a fazer determinadas coisas. Aí acompanhe o meu raciocínio nessa situação. Então, o que foi que eu fiz? Eu preciso mudar esse ambiente para que eu não continue vulnerável a perder tanto tempo me arrumando. Então, na noite seguinte, eu peguei a roupa, que eu já sabia que eu gostava, que eu já tinha vestido outras vezes, deixei separadinha. No outro dia, acordei, vesti, nem olhei no espelho. Parti para academia, fiz o meu treino, ok, fui muito mais ágil. Um detalhe muito pequeno. Então, qual o convite que eu quero fazer a vocês quando eu falo que os detalhes fazem toda a diferença? É o seguinte convite, que quando a gente quer mudar os nossos comportamentos, a gente não pode ficar apenas esperando que a vontade de mudar faça algum efeito. A vontade é importante, a motivação é importante, só que a gente vai precisar focar na ação, porque o sentimento é importante, contudo, ele não tem poder de mudança. O que vai mudar a nossa realidade é a nossa ação. E a gente é muito vulnerável às circunstâncias. Então, ao invés de, quando a gente errar no processo que vai acontecer, a gente tem momentos de altos e baixos nessa caminhada para a aprovação. Nesses momentos de baixa, a gente se observar o que foi que aconteceu e o que eu posso mudar nesse ambiente para que a coisa seja diferente amanhã. Às vezes são detalhes como quantidade de sono, quantidade de água que você ingeriu, o tipo de coisa que você comeu, a ordem das coisas que você fez, o quanto você deu evidência a algum imprevisto que aconteceu, o tipo de conversa que você estabeleceu consigo mesmo. Dentre outras coisas, a prioridade que você não deu, o uso de uma agenda que você não fez, dentre outras coisas. Então, observe o ambiente de tal forma que você fique menos vulnerável à preguiça, que é o nosso alvo nessa live de hoje, ok? Então, se observa, a autoobservação, ela é muito poderosa, porque a gente consegue, assim, conquistar um nível de autoconhecimento legal, e o autoconhecimento, e esse autoconhecimento que eu me refiro, é você entender o efeito que as coisas provocam sobre você, faz com que você mude as condições do seu ambiente, detalhes, e consiga alcançar os seus objetivos de estudo. Tranquilo? Então, vamos para a terceira estratégia que a gente pode utilizar para burlar esse sistema estabelecido evolutivamente de preguiça. É a seguinte estratégia. Não perca de vista de onde você veio e para onde você está indo. É muito difícil, dentro de um planejamento em longo prazo, que a gente se mantenha firme, se mantenha motivado em longo prazo. Por quê? A recompensa só vem mais em longo prazo. E o nosso cérebro, ele tem uma tendência imediatista. A gente é muito mais suscetível às coisas que acontecem em curto prazo do que às coisas que vêm em longo prazo. Então, isso por si só, que é uma condição presente no momento de estudo para o Enem, já nos torna mais suscetível à autossabotagem. Só que a gente precisa não ceder a essas autossabotagens. Então, é um meio termo que a gente precisa encontrar aí. A gente precisa, sim, dividir esse objetivo. O máximo de etapas que a gente conseguir, a gente precisa dividir. Porque assim a gente tem uma percepção de esforço reduzida e a gente consegue prosseguir. Contudo, ao mesmo tempo, a gente não pode perder de vista quais são os nossos objetivos em longo prazo.
Quem você quer ser, da porquê de você estar tendo esse esforço contínuo, cotidiano, de estudar, de se esforçar, fazer simulados, fazer redações. Tá? Então, se conectar com esses objetivos. Inclusive, tem canais nas redes sociais, blogueiros de áreas distintas, de enfermagem, de engenharia, de medicina, de psicologia, que mostram a realidade profissional e é o tipo de coisa que vocês podem fazer para se conectar com esse objetivo futuro. Eita, eu quero fazer isso, eu quero estudar isso, vai ser legal, vai ser interessante. Esse é o meu propósito. Então, de tempos em tempos, se conecta com esses objetivos, porque quando vier a preguiça, você vai utilizar esses artifícios. Eita, peraí, eu preciso me reconectar com o meu objetivo. Por que eu estou fazendo? Uma coisa é não se permitir esquecer de onde você veio e onde você está. Muitas vezes a gente entra num ciclo que é muito ruim de autocobrança e de autodesvalorização. E pior, de comparações injustas. E, na verdade, eu acho que esse termo, comparações injustas, acaba sendo até redundante, porque se a gente observar bem, nenhuma comparação vai ser totalmente justa, porque são duas histórias diferentes, duas realidades. Então, são coisas diferentes e coisas diferentes a gente não compara. Então, a gente tem que ter um certo cuidado de sermos gentis com nós mesmos. Aí eu retomo aquela ideia novamente da gente fugir dos extremos ao máximo. A gente não pode nem estar ali se martirizando, se culpando o tempo todo, sendo ruim para nós mesmos, mas a gente também não pode cair no outro extremo de passar pano para nós mesmos, de relevar qualquer tipo de comportamento. Não, a gente precisa estar ali tentando chegar no meio termo. E qual é o meio termo? Responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, sermos boas pessoas para nós mesmos. E pensando nesse contexto de Enem, o que seria isso? Vamos falar desse desempenho e dessa autocobrança. Observar a si mesmo e ter como parâmetro o seu ontem. Como eu estava ontem e como eu estou hoje. Esse precisa ser o seu parâmetro e não o parâmetro de comparação com outra pessoa que está numa realidade completamente diferente da sua. Alguém pode chegar para mim e dizer assim, mas Roberta, o meu eu de ontem foi melhor do que o meu eu de hoje. Hoje eu não consegui atingir minhas metas. Ok, tudo bem. Então vamos entender o que foi que aconteceu? Vamos nos observar. Veja que quando você, mesmo nessas situações, quando você traz para si o discurso de culpa, a culpa é completamente minha, eu sou incapaz, eu não vou dar certo, eu não vou conseguir. O que você está fazendo? Você está minando todas as possibilidades de mudança. Porque você atribui a culpa a você mesmo e ali você fica e acabou. Vamos mudar isso. Vamos trazer uma perspectiva diferente. Vamos tentar entender o que foi que aconteceu e o que eu posso mudar diante disso. Vamos observar a situação que já está estabelecida e vamos perguntar a nós mesmos: o que eu tenho controle aqui e o que eu não tenho? Passado é uma coisa que a gente não tem controle. Então, não adianta absolutamente de nada a gente ficar tentando mudar uma coisa que a gente não tem controle. Já passou, é dar murro em ponta de faca. Então, se o seu desempenho não foi bom hoje, se você caiu na preguiça hoje, eu quero que você faça a seguinte pergunta a si mesmo. O que aconteceu hoje diz para mim mesmo de algo que eu preciso mudar? Pergunta isso. E vamos ser cientistas da nossa própria vida. O que faz um cientista? Um cientista, ele vai identificar quais efeitos um fenômeno produz sobre o outro. Um elemento, uma substância, seja lá o que for, vai depender da área de estudo. O que uma coisa provoca sobre a outra. Então, você vai ser um cientista da sua própria vida. Você vai observar o que essas condições de coisas que aconteceram hoje na minha vida provocaram sobre mim. E o que eu posso fazer de tentativa de mudança amanhã para que amanhã seja diferente? Na maioria das vezes, situações difíceis vão ser oportunidades de a gente conhecer mais sobre nós mesmos, mais sobre as coisas que nos afetam, tá?
E isso se aplica também aos estudos para o Enem, ok? Uma coisa que eu enfatizo bastante aqui, nas lives e também nos conteúdos que eu posto nesse Instagram, é que façam muitos simulados. Façam muitos simulados. Eu até postei um dia desses um vídeo no Reels, falando que se eu pudesse dar apenas um conselho a um estudante de Enem, eu daria: faça simulado. Por que essa ênfase toda? Por vários motivos, mas um deles é que, fazendo simulados, você consegue entrar em contato com as coisas que você provavelmente teria como dificuldade no dia do Enem, como um fator de atrapalhar o seu desempenho. Isso é desconfortável. É demais. Por isso que muita gente não gosta de fazer simulado, porque se depara com os seus próprios erros, com as suas próprias dificuldades, com o desempenho que ainda não é aquele que você realmente gostaria de atingir. Isso acontece. Só que veja, as pessoas que fazem simulado e se permitem entrar em contato com esses desconfortos, elas ao mesmo tempo também têm uma oportunidade muito valiosa de ver isso e de lidar com isso. E é esse fator que vai fazer toda a diferença na aprovação delas. Porque no dia do Enem para valer, elas já vão estar observando esses detalhes, elas não vão mais errar nesse ponto. Dessa mesma perspectiva, essa mesma lógica, a gente consegue aplicar a praticamente todas as outras circunstâncias que envolvem estudos para o Enem, tá? Então, aconteceu algo que não foi muito legal, não paralisa, não se culpa, vamos observar o ambiente e quais são as possibilidades de mudança. Sempre trazendo essa pergunta que eu apresentei agora há pouco. O que eu tenho controle, o que eu não tenho? O que eu não tenho controle, paciência, eu vou ter que me desapegar. É como o passado. O passado a gente não tem controle, a gente não vai ter como mudar. Agora, o que eu tenho controle? Essa parcela do seu universo que você tem controle, você vai focar. Aí sim você vai conseguir ter resultados muito bons e vai conseguir também crescer no que se refere a autoconhecimento e, em consequência, também em autocontrole no que se refere ao seu estudo. Tá? Aí, voltando a essa ideia dos detalhes, um ponto mais que eu gostaria de acrescentar sobre autoconhecimento é você também entender os seus ritmos. Nós somos seres cíclicos. Nós temos ritmos, tá? Nós somos animais diurnos. Ok. Contudo, nós temos algumas variações de pessoa para pessoa. E tem pessoas que elas são matutinas e tem pessoas que são vespertinas. Tem os intermediários, mas é muito raro. Então, vou focar mais nesses dois tipos. Tem pessoas matutinas e pessoas vespertinas. Para que você consiga também ter um drible ali eficiente com relação a essa preguiça, você também precisa se conhecer nesse aspecto. Como você funciona? Como é o seu ritmo? A gente vive num mundo que ele é feito para pessoas matutinas e para pessoas destras. Quem não se encaixa nesse padrão sofre um pouquinho. Porque eu lembro, tem escolas que iniciam a aula às 7 horas, 7h30, e as pessoas que são vespertinas, esse horário não estão muito concentradas e não vão ter um bom rendimento. Elas vão começar a acordar lá para as 9 horas da manhã. Tem alguém aqui que é assim, que vai para a escola ainda meio que dormindo. Eu vi até um meme um dia desse, que era eu acordando e baixando a minha alma. Estou fazendo o download dela ali, quando dá umas 9 horas da manhã, opa, o pai tá on, a mãe tá on, acordei, tá? Então, entender isso, quando a gente fala de Enem, de estudos para aprovar no Enem, também é importante, porque você vai utilizar isso em seu favor. E você não vai ficar tentando lutar contra uma coisa que você não tem total controle. Inclusive, depois dessa live, eu vou deixar aqui. Eu iniciei recentemente um canal no Telegram, também vou falar um pouquinho sobre isso nos stories, quando eu finalizar a live. Vou deixar disponível o link para quem quiser participar. E no canal do Telegram, eu vou disponibilizar um teste de cronotipo. Cronotipo é isso que eu falei agora. Se você é matutino ou se você é vespertino. Eu vou deixar lá no canal do Telegram, disponibilizar para que vocês tenham acesso. E vocês façam esse teste. Isso vai ser muito importante para alinhar o seu planejamento de estudo que lhe deixe menos vulnerável a situações de preguiça.
Isso é muito, muito importante. Lembrando que os detalhes fazem toda a diferença, sim. Vamos fazer um planejamento que leve em consideração todos esses elementos para que você consiga alcançar a sua aprovação e ter um rendimento no estudo que seja favorável. Lembrando que tempo de estudo não é a mesma coisa que tempo rendido de estudo. Ok? Muito bem. Continuando sobre essas estratégias para driblar a preguiça. Muitas das vezes, quando a gente está com preguiça, assistindo, dormindo, olhando o celular, enquanto deveria estar estudando, a gente está também se sabotando ou cedendo a um comportamento de autossabotagem. E nós ficamos menos ou mais prováveis a essas situações de autossabotagem a depender também de alguns detalhes que eu vou apresentar aqui. Existem alguns comportamentos que a gente pode implementar na nossa rotina de estudos para o Enem, que vão reduzir a probabilidade de você se sabotar. Uma delas é muito simples. Enquanto você está estudando, deixe sempre um papelzinho do lado do seu material de estudo, para que você anote todos os tipos de urgências que surgirem no seu momento de estudo. Você está estudando e você pensa, eita, eu preciso mandar uma mensagem para tal pessoa sobre tal assunto. Anota. Porque isso aí é uma brechinha, um pezinho, para que você vá mandar a mensagem e quando você desbloqueia o celular, é aquele universo, né? Quem nunca aqui desbloqueou o celular para fazer uma coisa, ficou meia hora usando os aplicativos, desligou a tela e no final, o que foi que eu vim fazer aqui? O que era que eu queria aqui nesse celular? Aí você fica pensativa, depois, eita, eu queria mandar uma mensagem. Aí você desbloqueia de novo, não manda a mensagem, fica olhando um tempão, aí depois lembra de mandar. Será que você está com a memória ruim? Será que é isso? Não, não é. É porque quando nós somos hiperestimulados, muita coisa ao mesmo tempo, a gente tem uma atenção dispersa. A atenção dispersa não favorece resgate de memória. Ponto. Então, o que acontece? É um pezinho para a procrastinação, para a preguiça. Porque você vai lá para mandar a mensagem, mas vê 1000 notificações. Aí você fica lá meia hora e de repente, magicamente, você já está deitado na sua cama. Aí passou uma hora, passou duas, assim, hoje não deu, vou deixar para amanhã. Você dá margem à procrastinação. A gente tem que eliminar esse tipo de comportamento. Então, bota o papelzinho do lado. Surgiu uma urgência, anota. Por quê? E não fala para si mesmo que só dessa vez vai ser rápido. Não, porque se você ceder uma vez para esse tipo de sabotagem, você já vai estar fortalecendo esse tipo de comportamento. E a tendência de surgir em outros momentos vai ser maior. Tá? Então, outra coisa vinculada à autossabotagem que a gente pode estar lidando é com relação ao que nós dizemos para nós mesmos. É muito importante que vocês se observem. Se observem no tipo de coisa que vocês dizem para si mesmo. Tá? Então, por exemplo, você dizer para si mesmo, só eu vou estudar, mas primeiro eu vou ficar um pouquinho aqui deitado. Vou assistir um episódio da minha série. Não faça isso. O que é prioridade tem que vir primeiro. A minha mãe sempre falava para mim assim, Roberta, primeiro o dever, depois o lazer. Essa regra é maravilhosa e vocês podem usar para si mesmos. Inclusive, nós reagimos razoavelmente bem a regras, tá? Então, dar regras para si é interessante no que se refere a estudos para aprovar no Enem. Uma regra, primeiro o dever, depois o lazer. Outra regra, prioridade primeiro. Então, outras coisas vêm depois e vêm até como recompensa do estudo. Outra regrinha também, para cada desconforto e enfrentamento. Porque sabe o que acontece também, às vezes, que a gente utiliza? É incrível como a gente vai utilizar uma série de coisas que acontecem na nossa vida como justificativa para procrastinar e para ficar na preguiça. Às vezes a gente utiliza imprevistos para justificar a nossa preguiça ou nossa procrastinação.
por exemplo, uma coisa que dá errado, uma energia que cai, uma internet que cai, um compromisso que a gente tem que faz com que, por exemplo, se você tinha 6 horas de estudo na sua tarde para a noite, e você tem um imprevisto no começo da tarde, aí você já, eu não consegui, se eu não for conseguir cumprir tudo certinho, então eu não vou mais estudar. Amanhã eu recomeço o estudo tudo certinho, como se fosse um perfeccionismo, sendo que, na verdade, é uma autossabotagem fantasiada de perfeccionismo, tá? Então, lidar com os imprevistos que vão acontecer também vai fazer parte desse processo de driblar essa preguiça e essa autossabotagem do nosso cérebro. Isso vai requerer da gente o quê? Aceitar que nem tudo está no nosso controle e está tudo bem, que os imprevistos podem acontecer, que nós não temos controle sobre o mundo, que às vezes também a gente falha, só que a gente vai ter que voltar e fazer o melhor que a gente consegue, mesmo se não foi aquilo exatamente que a gente conseguiu cumprir. Ok? Aí, nessa perspectiva, a gente sempre vai enfatizar comportamentos de autocontrole, estratégias. Nesse sentido, eu postei essa semana no feed, no Reels, uma dica de um aplicativo que eu acho fantástico. Eu uso esse aplicativo há muito tempo, acho que eu usei ele há uns 3 anos para estudo. Eu usei ele para estudar para o mestrado, usei ele para escrever o TCC da pós, continuo usando ele. O nome desse aplicativo é aplicativo aprovado. Ele é um cronômetro de estudos e você fica registrando lá o seu tempo de estudo. E ele é muito legal porque ele força você a se observar no que você está fazendo. Você cria um compromisso consigo mesmo de estar estudando naquele tempo que você determinou. E a gente também tem essa necessidade, muitas vezes, de completude. Então, depois que você estuda, você consegue ver os seus gráficos de desempenho e você quer cada vez mais que o seu gráfico fique melhor, que você consiga cumprir aquelas horas que você determinou para si. Tudo isso são detalhes que fazem toda a diferença quando a gente aplica tudo dentro do nosso contexto de estudo, ok? Então, por fim, a gente pode concluir que quando nós lidamos e observamos o nosso próprio comportamento, nós nos colocamos em uma condição de escrever a nossa própria história, de sermos protagonistas do processo e não meros figurantes ou espectadores. Nós assumimos uma posição ativa diante da nossa vida e diante do alcance da nossa aprovação no Enem. E é isso que a gente precisa fazer. Assumir uma postura ativa diante da nossa vida, lembrando que querer é importante sim, só que querer não é suficiente. A gente precisa agir com estratégias adequadas ao funcionamento do nosso cérebro, ao funcionamento do nosso comportamento, para aumentar a probabilidade das coisas acontecerem. E a gente precisa fazer isso de forma acertada, porque o tempo é muito limitado. Nós estamos aí há 6 meses do Enem, praticamente. Não dá tempo para ficar tentando estratégia diferente e arriscar não alcançar o nosso objetivo. A gente precisa implementar as estratégias que vão dar certo. Claro que é um processo de autoconhecimento constante, é sim. Mas vamos fazer as tentativas, vamos assumir essa postura de atitude diante desse objetivo e também sempre no sentido de estar driblando essa preguiça que a gente evoluiu para ter, contudo, a gente consegue utilizar estratégias para que a coisa caminhe no sentido oposto.